Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos de volta mais uma vez, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, sempre levando o meu trabalho e a prova concursos até você, legal? Nessa aula eu quero pedir licença e falar para você um pouquinho mais a respeito das operações básicas. Para essa aula filtrei 3 operações básicas, a adição, a subtração e basicamente a multiplicação. A divisão é uma operação um pouquinho mais sofisticada, principalmente gera muita dificuldade em toda a galera de todo o Brasil. Eu separei para um próximo momento, para a nossa próxima aula. E nessa aula eu preciso mostrar para você algumas regras, como faz para trabalhar, como proceder com essas operações, mas principalmente trabalhar também com você a ideia de que tipo de problema cai na atualidade, que tipo de situação que aparece para aplicar as operações. Lembre-se, hoje o enredo das conversas envolvendo o Enem, envolvendo vestibulares em todo o país, é a ideia de que você precisa aplicar a operação. Claro, você precisa conhecer, dominar a técnica, mas só o domínio da técnica não garante o acerto, não garante o sucesso. Então, às vezes, fala assim, puxa, Brian, eu sei fazer a conta, mas eu não acerto as questões. Acredito, porque você passa por uma etapa de não é só aplicar a técnica, e sim conhecer os trâmites, conhecer os caminhos. E também, é claro, tem aqueles que não lembram, não dominam por completo a técnica, a gente tem que procurar atender e ajudar também. Por isso, ao longo dessa aula, vamos discutir as 3 operações essenciais, que é a adição, a subtração e a multiplicação. Legal? Mais uma aula começando e, é claro, você é o meu convidado, como sempre, venha comigo, então vamos trabalhar com as operações básicas, perfeito? Bom, como eu disse, nós vamos trabalhar aqui nesse primeiro contato com a adição, com a subtração e também com a multiplicação. Legal? Muito bem. Quando se fala nessas operações, a adição e a subtração, elas têm uma técnica ou têm um procedimento muito comum, que é a ideia da posição. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, milhar embaixo de milhar e assim sucessivamente. Assim você vai conseguir tanto adicionar quanto diminuir. Por isso, existe a outra regra quando ela é decimal. Lembrar que é a vírgula embaixo de vírgula, vírgula embaixo de vírgula. Se for inteiro, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena abaixo de centena e assim sucessivamente, tá certo? Ampliando um pouquinho mais o domínio, a gente vai ter que fazer a multiplicação que eu já comento com você. Olha só, a ideia aqui, basicamente, é você lembrar de alguns conceitos que são importantes. Principalmente, a ideia de que você precisa saber resolver as operações na ordem que elas aparecem. Quando eu falo resolver as operações na ordem que elas aparecem, sempre a gente tem que pensar da esquerda para a direita e sempre priorizando ali as expressões que estão entre parênteses, depois as expressões que estão entre colchetes, as chaves resolvendo por último aí, legal? E mais um importante aqui, ó, que quando você fala em sinais, quando tem regra de sinais, não esqueça que sinais iguais juntos deixam resultado positivo e quando eu tenho sinais diferentes juntos deixam resultado negativo, legal? E basicamente você usa a regra de sinais quando você vai multiplicar ou dividir. Então a multiplicação de sinais iguais é positivo, a multiplicação de sinais diferentes é negativo, legal? Falar sobre a teoria operacional acaba entrando num campo que não é muito valorizado em provas, então não é isso que acaba sendo avaliado, a teoria sobre o assunto, é mais termos práticos mesmo, por isso mostrei algumas situações aqui para você. Olha só, por exemplo, quando você vai ter que tem 5 e vai adicionar 3, olha, 5 adicionando 3 dá 8, aí você tem 2, mas aí você vai ter que descontar 4. Se você está devendo 2 e vai passar a dever mais 4, o resultado dá menos 6. Repare que a adição aqui, ó, sinais diferentes, deixa um resultado negativo, legal? Você tem 7, mas precisa descontar menos 1. Quando você tem sinais iguais, o resultado fica positivo, então 7 mais 1 dá 8. Mais uma, ó, menos 3, descontando menos 5. Puxa, mais menos 5 dá mais. Então, 3 mais 5 dá 2. Perfeito? Veja mais uma, ó, multiplicação agora. A multiplicação de 5 por 3 dá 15, 15 positivo.
a multiplicação de menos 2 por 4. Então, você deve menos 2 4 vezes. Sinais diferentes na multiplicação, resultado negativo. Menos 2 vezes 4, nesse caso, dá menos 8. Legal? Mais uma, vamos lá. Mais 7 dividido em menos 1. A divisão de sinais diferentes dá resultado negativo. Legal? Mais uma, menos 8 dividido por menos 2. A divisão de sinais iguais dá resultado positivo. Perfeito? Lembrando que a regra de sinais ela é usada na multiplicação e na divisão. Perfeito? Vamos continuando, ó, um cenário geral, uma avaliação geral, e agora a gente vai precisar forçá-lo aí a entender um pouco mais sobre expressões numéricas e operações envolvendo expressões numéricas, legal? Primeira questão, não minta para você mesmo. Consegue resolver esse tipo de problema? Consegue? Então vamos lá, mais uma, ó. 1 menos 0,3, 3 menos 1,4 somado com 1,83. Primeira prioridade, resolver quem está dentro dos parênteses. Eu sei que é fácil, 1 menos 0,3 é 0,7. Mas se você não conseguisse, lembre-se que a vírgula aparece à direita do último algarismo. Então é 1 inteiro menos 0,7. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula. Note, como 0 não dá para diminuir 7, você transforma 1 inteiro. Ó, vai ficar 0,10, 0,7. 10 menos 7 dá 3, 0 menos 0 dá 0. Ou seja, aqui, ó, 1 menos 0,3, que é 0,3, desculpe, vamos arrumar aqui, ó. Aqui é 0,3 e 1 menos 0,3 dá 0,7. Multiplicado por 3 menos 1,4, que é a mesma coisa que 30, aqui nesse caso, dividido aqui, ó, repare, 3 vai pegar uma unidade, vai virar 2 e fica assim, ó, perfeito? Aí, 1,4. Muito bem, repare comigo aqui o seguinte, olha, quando você tem basicamente esse cenário, você consegue pensar assim, olha, são 3 inteiros, você vai diminuir 1,4, portanto, aqui vai ficar 2 inteiros e mais a décima parte. 10 décimos é a mesma coisa que 1 inteiro. Olha lá, ó. 10 décimos é a mesma coisa que 1 inteiro. Quantos são 10 décimos menos 4 décimos? São 6 décimos. 2 menos 1 dá 1. Então, fica 1,6 mais 1,83. Agora, eu tenho que priorizar a multiplicação. Lembre-se que a multiplicação ela tem prioridade sobre a adição. Então, chegou a hora de fazer 1,6 vezes 0,7. Detalhe importante, a multiplicação você faz como se não existisse a vírgula, como se nunca tivesse vírgula. Então, vai fazer lá, 6 vezes 7 dá 42. 7 vezes 1 é 7, com 4 dá 11. Perfeito? Maravilha. 1,6 vezes 0,7. Aí o que acontece? Como eu tenho um dígito após a vírgula aqui e mais um dígito após a vírgula aqui, cada fator tem um dígito após a vírgula. Então, o resultado final, eu acumulo os dígitos após a vírgula. Então, ficou 1,12 mais 1,83. 1,12 mais 1,83 vai ficar 2 e 3 dá 5, 1 e 8 dá 9, 1 e 1 dá 2. 2,95. 2,95, resultado que aparece e está sinalizado aqui na letra A. Legal? Repare que quando se fala em resolver expressões numéricas, parênteses, colchetes, depois chaves, lembrando que as operações de multiplicação e divisão têm prioridade sobre a adição e a subtração. Maravilha? Vamos para mais uma questão? Olha só, eu quero saber agora quanto é o valor de menos 4 menos 1,2 menos 3,5. Note, menos 4 menos 1,2. E aqui, ó, menos e menos, sinais iguais juntos, o resultado fica positivo. Agora acompanha, ó, quem deve 4 e deve 1,2 está devendo 5,2 e vai pagar 3,5. Olha lá, ó,
5,2, 3,5. Lembrando que a diferença vai ficar negativa. 5 vai ser 4 inteiros e 12 décimos. 12 décimos menos 5 décimos dá 7 décimos. E 4 menos 3 dá 1. Você está devendo 5,20, pagou 3,50, então você fica devendo 1,7. Está devendo 1,7, resultado que aparece aqui na letra B. Não esquece de colocar a vírgula embaixo de vírgula quando for trabalhar com as operações decimais aí, perfeito? Vamos em frente, vamos continuando? E agora, como eu faço para resolver essa situação? Vamos lá? Lembre-se, a multiplicação, ela tem prioridade sobre a adição. Então vai ficar assim, ó, menos 10. Me ajuda aqui, ó, menos 1,2 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais. 1,2 vezes 5 dá 6. Então ficou menos 10 mais 6. Outro detalhe importante, ó, a multiplicação tem prioridade sobre a diferença. Então você vai fazer 0,8 vezes 5 dá 4. Como um deles é negativo e o outro é positivo, a multiplicação com sinais diferentes dá negativo. Então vai ficar menos 4, menos 2. Perfeito? Quem deve 10 e vai pagar 6 vai ficar devendo 4. Quem deve 4 e deve 2 vai ficar devendo 6. Na divisão com sinais iguais, na divisão de sinais iguais, o resultado é positivo. 4 sextos. Só que 4 sextos eu posso reduzir a fração. Como assim reduzir a fração? Deixar tanto o denominador quanto o numerador menores. 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços. Ou seja, 2 terços é o resultado que aparece aqui na letra A. Legal? Mesmo que rapidamente, mesmo que de forma superficial, você precisa relembrar esses conceitos aí. Sinais, quem tem prioridade sobre quem, vírgula embaixo de vírgula, são situações que são muito importantes que você conheça, tá? Vamos em frente, ó. Agora, repare, assinale a alternativa que não equivale a metade de 0,5. Quando eu falo a metade de qualquer coisa, a metade de qualquer coisa é dividir em 2. É a metade, perfeito? Então, veja, tem altas formas de mostrar a metade. Se você tem 0,5 e precisa dividir isso em 2, é 50 centavos dividido em 2, perfeito? 0,5, 50 centavos dividido em 2. Maneira fácil de fazer, 0,25. 50 centavos dividido em 2. Só que veja, 0,5 é a mesma coisa que meio. E meio dividido em 2, pensa comigo, ó, você tem meio, perfeito? Meio, você já tem meio. Aí você vai lá e vai dividir em 2. Quando você reparte em 2 o seu meio, olha lá, repartindo em 2 a metade, você vai ter aí 1/4. Confere? A metade da metade. Metade da metade é 1/4. Então, além de ser assim, ó, pode ser 1/4. Ou pode ser meio vezes meio. Meio vezes meio também dá 1/4. Porque na multiplicação de frações, já vamos lembrar que é o numerador com o numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 2 vezes 2. Também serve. Tá? Assim como pode ser meio vezes 0,5. Só não pode ser meio dividido por meio. Meio dividido por meio é a divisão de duas coisas iguais. E a divisão de duas coisas iguais é igual a 1. Metade dividido em metade dá 1. Então, a divisão de duas coisas iguais é 1. Então, das alternativas, a única que não escreve a metade de 0,5 é a letra D, porque é meio dividido em meio. E a divisão de dois números iguais, diferentes de 0, dá sempre 1. Legal? Vamos para frente, ó.
Agora, vamos pegar as questões que os caras colocam para aplicar e ver se realmente você conhece as operações básicas. Então, esse tipo de situação que eu vou trazer daqui para frente é o que você vai ser desafiado, é como você vai ser cobrado. É um modelo de questão da atualidade que valoriza as operações básicas. Então, por exemplo, essa é uma questão. Gostaria que você parasse o vídeo, tentasse resolver, veja o que você acha e depois preste atenção no comentário. Diz assim, ó, a conta armada a seguir indica a adição de 3 números naturais, cada um com 3 algarismos, resultando em um número natural de 4 algarismos. Pergunta, os algarismos que compõem os números envolvidos na conta são indicados pelas letras A, C, D e E. E representam números primos distintos entre si. Então, ó, o A, o C, o D e o E são todos números primos. Lembra qual é a ideia de um número ser primo? Porque um número ele é promovido a um número primo. Lembra ou não? Não lembra? Então, olha só, conceito importante e inicial. Um número é dito primo é porque ele possui 2 divisores diferentes. O número que possui 2 divisores diferentes, ele é promovido a um número primo. Ter 2 divisores diferentes gera uma consequência imediata que todo mundo lembra, ou deveria lembrar. Um número é dito primo porque ele só é divisível por 1 e ele mesmo. Perfeito? Então, olha só. Essa é a consequência imediata. Um número é dito primo porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Legal? Então, repare, quando você pensa nos números primos que estão credenciados a ser usados aí, eu posso usar o 2, o 3, o 5 e o 7. Esses são os números que são primos de um único algarismo. Os números primos de um único algarismo são esses, o 2, o 3, o 5 e o 7. Eu peço a gentileza que você não esqueça que o número 1 não é primo. O número 1 não é primo porque ele não possui 2 divisores diferentes. Repare, ó, o número 1 só aceita divisão por 1 e por 1. Ele não é primo. Agora, o número 2 é primo, porque ele aceita divisão por 1 e por 2. Essa é a diferença, legal? Maravilha. Sabendo disso, vamos em frente. Olha só, eu tenho certeza que A e C, vou até escrever na outra tela aqui, ó, A e C, somado com C, D, D, somado com A e A, é igual a 1 C, D, C. Legal. Muito bem. Eu preciso dar um jeito de encontrar esses algarismos. Tem muitas estratégias e muitas técnicas, inclusive tem a moçada que usa a técnica milenar dos chineses, conhecida como técnica do vai tentando. Vai tentando os números que uma hora dá certo. Mas eu não vou usar essa estratégia por uma questão de razoabilidade. Você está pagando, fazendo um investimento altíssimo, você não quer ver o professor falar para você, vai experimentando que uma hora dá certo. Então, vamos pensar como pensamos na aula de número 1. A e C são 100 As, 10 Es e 1 C. Lembra por quê? Centena, dezena, unidade. Vamos pensar no CDD? O que é CDD? CDD é centena C, dezena D e unidade D. Brian, eu não estou ligado, então assista a primeira aula. Você que assistiu, lembra comigo aqui, ó. Um número de 3 algarismos, ele tem necessariamente centena, dezena e unidade. Quem é a centena? É E. Quem é a dezena? É A. E quem é a unidade? É E. E o resultado é 1 CDC. Brian, o que é 1 CDC? 1 no quarto dígito, olha lá, ó, é a milhar. Então, é 1000 mais 100 na centena, mais 10 na dezena, mais C na unidade. Legal. Agora que você colocou por extenso, você sabe que A
o E e o C e o D são todos algarismos de 0 até 9. Na verdade, não são de 0 até 9, são os números primos. Lembra que ele disse, ó, 2, 3, 5 e 7. Legal. Vamos continuando agora. Olha só, seguinte, volte aqui e vamos tentar arrumar isso de uma forma que fique bacana. Sempre respeitando o lado esquerdo e o lado direito. Então, o lado esquerdo e o lado direito, eu vou deixar o lado direito eu vou deixar como tá. E o lado esquerdo, eu vou pensar com você aqui. Olha só, você tem 100 As somando com mais 10 As, perfeito? Então, na soma, você tem 110 vezes o dígito A. A mesma coisa vai acontecer com o E. Olha só, você tem basicamente 10 Es somados com outros 100 Es. Então, você tem 110 vezes o E. Perfeito? Repare, você tem aqui, ó, 100 Cs mais Cs, beleza? Mais C. Aí eu tenho ainda 10D mais D mais E. Perfeito? Aí você pensa comigo assim, fala, Brian, impossível, isso aí é um quebra-cabeça impossível de resolver. Não é não. Porque em uma equação, você pode tomar algumas atitudes muito legais. Por exemplo, mudar os caras de lado. Quando eles mudarem de lado, automaticamente eles vão mudar de sinal. Então eu vou pegar 3 parcelas e vou mudar de lado, mudando de sinal. Então vai ficar assim, ó, 110A, 110E, aí vai ficar mais D mais E igual a 1000 mais 100C mais 10D mais C. E quem foi para o outro lado mudou de sinal, ó, menos 100C, menos C, menos 10D. Aí você pode pensar, falei, para grande coisa mudar de sinal, não vai adiantar nada. Vai sim, ó, porque 100 vezes o C menos 100 vezes o C dá 0. 10 vezes o D menos 10 vezes o D dá 0. C menos C dá 0. Ou seja, eu tenho 110 vezes o A mais E mais D mais E é igual a 1000. Repare, 110 vezes alguém mais D vezes E tem que dar 1000. Agora pensa comigo, olha, como que uma multiplicação por 110 vai chegar a 1000? Não vai chegar. Concorda comigo ou não? 110 vezes um número inteiro não vai dar 1000. Tá, mas 110 vezes alguma coisa pode dar 990, concorda ou não? 110 vezes 9 pode dar 990. Então, essa A mais E não adianta dar 10, mas eu posso fazer dar 9. Olha que loucura, ó. Se eu fizer o A mais E dá 9, vai ficar 110 vezes 9. Aí você fala, tá, Brian, mas não deu 1000. Concordo com você. 110 vezes 9 dá 990. Então eu preciso que quem sobrou aqui, ó, o D mais E tem que dar 10. Perfeito? Então olha lá, o dígito A mais o dígito E tem que dar 9, enquanto D mais E tem que dar 10. Moçada, não tem tantas opções assim, ó. É o 2, o 3, o 5 e o 7. Perfeito? Aí você pensa comigo, ó. Como eu vou fazer para que D mais E dê 10 usando esses dígitos que eu tenho? Concorda que eu preciso fazer com que o D seja igual a 3 e que o E seja igual a 7? Perfeito? 3 mais 7 dá 10. E o A, que é o que está faltando aqui, ó, o A vai ter que ser 2. Maravilha. O D é 3, o E é 7 e o A é 2. Legal? Falta encontrar o C. Não seja por isso. Vamos lá? Voltando, ó.
O A eu já sei que é 2. O E eu já sei que é 7. O C eu ainda não sei. Legal? Depois, CDD. C eu ainda não sei. O D eu tenho certeza que é 3. 3 e 3. E a E. 3, 2, 3. Desculpa, E a E. 7, 2, 7. 7, 2, 7. Concorda? Já que o E é 7 e o A é 2. Igual a 1 C. Quanto que vale o D? Vale 3 e o C. Perfeito? Note, repare que eu só tenho poucas opções. Eu já usei o 2, eu já usei o 3 e já usei o 7. Então, qual é a opção que sobra para o dígito C? É 5. Então, olha lá, ó, 2, 7, 5, somado com 5, 3, 3, somado com 2, 7, 2, 7. A conta vai dar 1, 5, 3, 5. Confere? Vamos fazer juntos aqui, ó. 3 mais 7 dá 10, mais 5 dá 15, subiu 1. 1 mais 7 dá 8, 8 com 2 dá 10, com 3 dá 13, subiu outro 1. 1 mais 2 é 3, 3 com 7 dá 10, com 5 dá 15. Tá aí, ó. Legal. Então agora, vamos pensar juntos aqui, ó. O E, eu tenho certeza que é 7. 7 vezes o D. Quanto que é o D? É 3. Mais o A, que é 2, vezes o C, que é 5. 3 vezes 7 dá 21, 2 vezes 5 dá 10. E 21 mais 10 dá 31. 31, valor que aparece e está destacado aqui na letra C. Legal? Note que só a habilidade, a capacidade que você tem de resolver as operações não esgota os problemas de notação posicional. Tem muita questão nessa onda de pensar em decompor, abrir o número para poder chegar no resultado. E veja, é a operação de adição com o sistema de numeração decimal. Não tem outros grandes conceitos aí, a não ser a ideia de pensar em números e possibilidades iguais, tá certo? Claro, tem muita coisa para discutir, para debater, é só a nossa segunda aula. Então eu quero convidar você, daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, você já é meu convidado, tá? A gente se vê lá para treinar e discutir outras ideias, em especial o uso da divisão daí na resolução de problemas. Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Daqui a pouquinho eu volto mais uma aula, você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.